alcançar. E essa missão, meus amados irmãos, que Jesus deu à igreja do Senhor, Ele deu para nós. Não somente para nós evangelistas, não somente para nós diáconos, não somente para nós pastores, mas Ele deu para a igreja do Senhor. Para todo aquele que teve um encontro com Cristo Jesus, que conheceu a operação do maior milagre de Deus na vida da humanidade. Quem é que sabe, meus amados irmãos, o maior milagre de Deus na nossa vida? Nós vimos e ouvimos várias vezes pregadores de renome, ministério, pastores grandiosos aí, pessoas que têm um ministério grande, falando assim: o melhor de Deus está por vir. Já ouviram esta palavra? O melhor de Deus está por vir. Tem até um ministério que tem uma música que diz que o melhor de Deus está por vir, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. O melhor de Deus já veio. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O melhor de Deus já chegou. Aleluia. O melhor de Deus já está no meio de nós. Eu creio. Aleluia. O melhor de Deus para a vida do pecador é a salvação. Aleluia. Glória a Deus. O melhor de Deus é o Filho do próprio Deus, chamado Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O melhor de Deus é esta ousadia e essa autoridade que você tem, que o Espírito Santo que habita em vós, Ele nos dá essa autoridade. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós lemos este capítulo 5 do Evangelho de Marcos, que mensagem missionária nós trazemos nesse capítulo, nestes 20 versículos que nós acabamos de ler? Nós trazemos uma mensagem, irmãos, que a igreja do Senhor, a graça de Cristo Jesus, o favor maior de Deus, o melhor de Deus, o próprio Filho de Deus, a salvação de Cristo, a libertação em Cristo, o poder e o amor de Cristo Jesus, ele chega através do missionário aonde a igreja não chega, aonde a religião não chega, aonde as doutrinas e os ministérios não têm chegado, aonde muitos que se prezam religiosos, sábios, cultos, cheios de anel nos dedos, formado, não conseguem chegar. Nós vemos aqui Jesus chegando num território proibido para nós. Jesus chegando nesta passagem bíblica, vindo de longe, ele vinha do outro lado do mar da Galileia, do outro lado daquele mar. Ele tinha atravessado o mar e na madrugada enfrentado uma grande tempestade, no propósito de ir pregar para uma pessoa. Jesus sabia que ia encontrar com aquele homem do outro lado. Jesus sabia que a missão dele era ir libertar um endemoniado lá em Gadara. Da mesma sorte que Jesus também sabia, quando ele foi para Jerusalém, e no caminho ele passou arrodeando lá por Samaria, porque ele queria pregar só para aquela mulher que estava lá no poço. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nós olhamos e vimos, observamos o trabalho do Senhor, que poucas pessoas têm se envolvido, têm se empolgado, e às vezes a gente diz: é porque aquilo ali ainda falta conhecer Jesus. Não, meu irmão. É porque falta ele atender o chamado. Aleluia! Está faltando ele atender o chamado. Ele já conhece Jesus, já encontrou com Jesus, o irmão já está lá. Pronto! Mas falta ele atender o chamado de Jesus. Aleluia! Primeiro Jesus, ele diz assim, ó: vinde a mim.
antes dele dizer, ide por todo mundo Glória a Deus. e prega o Evangelho, Jesus diz, venha até a mim. Glória a Deus. Outro dia eu fui pregar numa igreja e eu perguntei, a igreja estava cheia, era uma igreja grande e estava cheia de gente. E eu fiquei muito triste, irmãos, porque eu perguntei, quem tem o desejo de fazer missões? E eu fiquei olhando aquela igreja tão grande, mas ninguém levantou a mão. E eu olhei e digo, Jesus, onde é que está a tua igreja? Onde é que está o povo que clama pelo teu nome e te diz assim, eis-me aqui? Glória a Deus. Onde está o teu povo que diz assim, Senhor, eis-me aqui, estou te dedicando a minha vida para fazer a tua obra, enquanto o Senhor não vem buscar a tua igreja? Onde está o teu povo, Jesus? Que nos cultos festivos grita Maranata, ora vem, Senhor Jesus, mas ele não se importa com aquele que está perdido no mundo morto. Missões, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Missionário, ele é pressionado pelo amor de Cristo a ir no lugar onde a religião não chega. Jesus atravessou o mar, atravessou a tempestade. Glória a Deus. Você repara, irmãos, que não existe missão que seja fácil. Aleluia. Toda missão que Deus designa para você fazer é porque antes você não podia fazer. Se Ele mandou você ir agora, vá e prega, é porque agora você está pronto para pregar. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. E olha só, Jesus depois de ter atravessado aquele mar, Jesus depois de ter enfrentado a tempestade, toda a missão que você tiver, e que nela você for ter êxito, pode preparar o lombo. Tem preço a pagar. Deus não entrega a sua obra a pessoas que são negligentes. É por isso. Mas é porque eu estou aqui, eu sou só dirigente do sítio de oração. Só? Você acha que é pouca coisa? Ficar à frente de um trabalho de intercessão? Aleluia. Eu costumo pregar de acaldetar que muitas vezes as pessoas não entendem que quando nós levantamos a mão para Cristo, nós abrimos a porta do transcendental de Deus e passamos a pertencer a dois mundos. Na terra, o mundo terreno, o mundo humano e também ao mundo espiritual. Nós somos pessoas diferentes das pessoas que estão no mundo onde o maligno jaz. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo paira, dorme ali no maligno. As obras do maligno é que fazem parte do mundo. Nós observamos que quando Jesus chegou na cidade de Gadara, já existia ali um camarada que vivia nos sepulcros, ou seja, um cara que era afastado do meio social. As pessoas tinham medo dele, as pessoas tinham nojo dele, as pessoas repudiavam aquele cara. E outra, nós observamos nessa leitura que nós fizemos no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, que aquele cara era aprisionado com algemas, correntes, que ele se cortava com as pedras. E olha só, Jesus enfrentou uma tempestade terrível para fazer lição na vida daquele cara. Aleluia, glória a Deus. Ali já existiam os fariseus, já existiam outras religiões, já existia ali naquela época grupos de autoajuda. Já.
Mas ninguém foi lá. A religião não chegou ali para libertar aquele homem daquela podridão que ele vivia. Ele vivia nos cemitérios, vivia no meio dos mortos. Quando nós olhamos para a nossa vida, quem foi que não nasceu crente aqui? Só quem não nasceu dentro da igreja aí. Foi quem? Só nós três? O resto não nasceu crente? Amém, glória a Deus. Ô glória, tem mais ali? Olha aí, ô glória. Amém? Olha só, do jeito que Jesus encontrou com aquele gadareno, ele um dia encontrou com nós. Nós estávamos vivendo no meio dos mortos. Nós vivíamos em meio à idolatria. Onde tem idolatria, tem morte. Nós vivíamos no meio da bebedeira. E lá onde tem bebedeira, tem morte. Nós vivíamos em lugares de prostituição. Muitos aqui não, mas muitos que sim. Nós vivíamos aqui, alguns de nós, no meio das drogas. Lugar de morte. Lugar de isolamento. Lugar de destruição. Lugar de desperdício de tempo. Lugar em que ninguém dava nada por nós. É assim, não? E muitos de nós éramos acorrentados espiritualmente. Muitos de nós éramos presos em cadeias que tentávamos nos soltar. Por que não dizer que talvez tivesse aqui no nosso meio alguém que já tentou até contra a sua própria vida? Assim como aquele homem fazia, ele se cortava nas pedras para ver se morria. E havia, nós lemos aqui neste relato, desta passagem bíblica, ali, uma criação de porcos que tinha um rebanho assim, uma manada de porcos. Não era rebanho, que é rebanho de ovelhas. Porcos é manada. Há uma diferença de ovelha para porco. Glória a Deus. Ovelha, cordeiro, era trazido ali em Jerusalém para o sacrifício ao Deus do céu. Os porcos eram oferecidos para os deuses pagãos. Porcos eram animais imundos, ainda são lá em Jerusalém. Um judeu ortodoxo, ele não quer nem ver porco na frente dele. Por que porco é imundo? Aqueles porcos não eram imundos porque eram utilizados a sua criação em meio a chiqueiro, não. A imundícia dos porcos era espiritual. Os porcos eram oferecidos a Baal, a outros deuses daquela época, a Moloque, a Asera e outros deuses que tinha naquele tempo. Porém, por serem imundos, e eles estavam sendo criados para o sacrifício aos deuses e aos ídolos pagãos, aquela região era uma região de um povo gentil, de um povo que não adorava ao Deus do céu. Um povo que era totalmente disperso do nosso Deus e que não tinha o privilégio que nós temos de estarmos aqui hoje, adorando um Deus vivo e real. Porém, aquele povo adorava a deuses variados. No entanto, Jesus chega naquela ilha. Jesus chega naquele setor onde ninguém dava a ele ouvido algum. E tinha aquele homem vivendo nos sepulcros, tentando contra a sua própria vida, temido por todos por causa dos demônios que nele habitavam. E a Bíblia nos diz que Jesus chega para aquele homem, e quando ele desce do barco, os demônios trazem aquele homem ao seu encontro e dizem: o que é que tu viestes fazer aqui? Os irmãos sabem por que ele fez essa pergunta? Deixa eu lhe dizer. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 1,
que Jesus Cristo ele veio para o seu povo. Quem era o povo de Jesus? O povo de Israel, o povo de Judá. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não quiseram. Glórias a Deus porque eles não quiseram. Porque se eles tivessem querido e acolhido Jesus, não se cumpriria a palavra do profeta Isaías. Fui buscado por um povo que não me conhecia. Fui procurado por um povo que não sabia nem meu nome. Quem era este povo? Éramos nós. Mas eu louvo a Deus, irmãos. Eu glorifico a Deus porque o plano de Deus já era de estender-se por todas as nações. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos que receberam a Ele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Deus chamou a nós como filhos por causa do amor de Cristo Jesus. O melhor de Deus, Ele pôde nos dar, foi a salvação por Cristo Jesus. E nenhum outro nome há salvação que não seja no nome de Jesus. Não existe outro nome que possa nos salvar. Não existe igreja, não existe religião, não existe doutrina, não existe pastor, não existe missionário, não existe ninguém na terra, ninguém nos céus, não existe anjo, não existe querubim, nem serafim, não existe mãe, pai, irmão, que possa nos dar salvação, a não ser Yahushua, a não ser Jesus Cristo Nazareno, a não ser o próprio Filho de Deus, o melhor de Deus que Ele trouxe à terra. A Bíblia diz que Ele é o verbo da promessa que foi feita lá no Gênesis, quando Deus sentenciou Adão, Eva e a serpente, e também ali Deus disse a ele que ali haveria de nascer da mulher que iria pisar a cabeça da serpente. Ele era apenas o verbo, ou seja, a palavra era apenas a promessa que se cumpriu ali na cidade de Belém. A cidade do pão, a cidade do alimento, a cidade que traz vida para todos aqueles. Glória a Deus, aleluia. A cidade do pão foi palco do nascimento, da revelação do próprio Deus em amor pela humanidade. E olha só, a Bíblia diz que este Jesus, depois de ter atravessado, depois de ter chegado lá e enfrentado aquela tempestade, para fazer a missão de pregar para um homem só, libertar só um homem. Reparem bem nesse texto, que quando ele termina de libertar o homem, ele entra no barco e vai-se embora. Você já parou para pensar que Jesus já fez isso por você também? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus ele cria situações para fazer com que o seu nome seja glorificado na sua vida e na minha. Eu me lembrei bem, meditando aqui nesta passagem, mencionando hoje essa pregação aqui, eu me lembrei de uma vez quando eu era ainda novo convertido, e eu ainda era solteiro ainda na época. Isso quer dizer que foi antes de 99, que eu casei em 99. Né? Então, foi mais ou menos lá no finalzinho de 98, eu não tinha conhecido nem Miriam ainda. E eu estava num trabalho de evangelismo lá na cidade de Mossoró, que eu sou oriundo de lá, todo mundo aqui já me conhece. E eu, lá no trabalho de evangelismo, junto com os jovens e aquele negócio todo, e aquela alegria de trazer a mensagem para lá, e eu cheguei lá não pode mais chamar favela, né? Tem que chamar comunidade. Né? Pois é, eu cheguei lá numa comunidade, eu tenho que reparar às vezes assim, as palavras que Miriam está gravando para nós estar no YouTube. Né?
Eu ia fazer uma live ao vivo aqui, mas aí não deu certo porque nem pega sinal da internet da Claro, nem da TIM, e não deu para alcançar a internet da casa do irmão. Mas aí, olha só, não pode chamar favela, tem que chamar comunidade. Nós estávamos lá na comunidade do Ouro Negro, do bairro do Ouro Negro, que agora é bairro, não é mais favela, nem mais comunidade, não, agora é bairro. Aí nós estávamos lá no bairro do Ouro Negro. Naquele tempo, era favela mesmo, daquela da ralé, né? Mas a gente não pode mais dizer assim, então era comunidade. Aí, olha só, irmãos, nós entramos num beco lá, que o povo tem um apelido daquele beco que não é muito agradável a gente nem expressar o nome não. Por isso eu não vou dizer, mas os irmãos imaginam aí uma coisa bem ruim, que é o nome daquele beco que tinha lá. E quando eu entrei naquele beco, irmãos, tinha assim na calçada de uma casa, do barraco lá, que não era casa. Lá não tinha casa, lá só tinha barraco mesmo, de papel, de madeira, de pau, foi feito de palha, e algumas casinhas de taipa, né? Os irmãos conhecem o que é casa de taipa. Porém, para os que estão assistindo ali, que vão assistir através do YouTube, que está sendo gravado, depois nós vamos voltar lá, né? Casa de taipa é uma casa feita de varas de planta, né? E tampada com barro, somente barro. Não tem tijolo, não tem cerâmica, não tem piso, não tem nem teto que presta às vezes, né? Porém, aqui e lá tinha uma casinha de taipa lá. E eu cheguei numa dessas casinhas e tinha uma mulher sentada numa calçadinha de barro, com os pés dentro da lama de esgoto. E essa mulher estava tão debilitada devido ao álcool, que ela estava, parecia que tinha sofrido uma queimadura daquela de terceiro grau. Seu corpo era todo descascado. E naquela hora, irmãos, só quando você estiver fazendo missão que você vai entender um negócio desse. E naquela hora, o Espírito de Deus, eu tive a primeira experiência em via pública com o Espírito Santo falando no meu ouvido, dizendo: abraça esta alma. Glória a Jesus, aleluia. E eu olhei, de um lado tinha umas irmãs que estavam com a gente, tudo jovem, né? E eu olhei e digo: Aleluia. essa voz é nenhuma dessas irmãs. Olhei para o outro lado, tinha dois irmãos que estavam comigo. Eu digo: não é a voz dele não, também não, que eu conheço todos dois e conheço os irmãos que estão aqui. Eu entreguei um folheto e disse: olha, Jesus, vamos a senhora aí, a senhora quer ir com culto hoje à noite? Jesus está me convidando. Eu ouvi a voz dizer assim: ela não quer folheto, ela quer um abraço. Aleluia. Abraça ela. Aí ela se levantou e começou a olhar para mim, começou a chorar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Espírito Santo. A mulher estava com uma blusinha curta, de alça, e uma bermuda, que aquela bermuda, eu acho que o final já tinha morrido, fazia tempo, e ele era mais gordo que ela muito. Mas olha só, irmãos, do joelho para baixo, a mulher parecia que tinham queimado as pernas dela, que ela estava, de tanto consumir álcool, ela estava toda largando o couro, estava trocando a pele. E os braços dela eram tão inflamados de um jeito, que ela olhando para mim, chorando, eu disse: eu posso te dar um abraço? Ela disse: pode. Eu estava com a camisa branca, era mais ou menos assim, que nem essa aqui dele, esse tom de cor, bem limpinha, de manga comprida, e eu dei aquele abraço naquela mulher. E ela começou a chorar, e só me veio uma palavra na minha boca: você quer aceitar Jesus agora? Glória a Deus. Ela disse: eu quero.
Quando ela soltou do meu abraço, que eu dei nela, ficou aquele melado aqui nos braços e nas minhas costas. E quando a gente saiu dali de perto, eu disse a ela: hoje de 7 horas vão me buscar, de 6h40 vão me buscar para nós ir para o culto, lá na igreja. Aleluia, glória a Deus. E aí eu fui, saí, e no caminho uma irmã chamada Rosângela, que estava com a gente, uma jovem na época, ela hoje já é casada, graças a Deus. E olha só, irmãos, essa irmã olhou para mim e disse: irmão Zé, quem nunca viu a glória de Deus na vida de uma pessoa, viu agora. Eu olhei e disse: por quê? Ela disse: eu não sei como foi que você aguentou o mau cheiro daquela mulher, só sendo por graça do Espírito Santo. E eu olhei para ela e disse: irmã, pois você acredita que eu não senti cheiro de nada? E de verdade não senti. Porque Deus, quando lhe envia a um determinado lugar, Ele lhe prepara, Ele capacita mesmo. Quando foi 6h40, eu fui buscar aquela mulher lá. Cheguei lá, parei minha bicicleta, eu tinha uma bicicleta assim. Disse: bora! Vamos lá para o culto. E ela olhou para mim e disse: vamos. Ela já estava vestida com um vestidão, que também eu digo que aquele vestido não foi dela. Aí ela foi comigo, muito alegre. Eu levei ela para a igreja, ela assistiu o culto. Na hora do convite eu disse: olha, a senhora vai lá na frente agora, que é para a igreja orar pela senhora. Ela disse: vou agora. Foi lá na frente, a igreja orou. Eu me lembro até, o presbítero era o presbítero José Raimundo, dirigente da congregação naquela época. Está na congregação do aeroporto, no bairro Aeroporto da cidade de Mossoró. E aí, a igreja orou por ela. Quando terminou o culto, eu disse: eu vou deixar a senhora em casa. Fui, deixei ela em casa e disse a ela: não beba mais. Ela disse: não, nunca mais na minha vida eu bebo. Ela entrou, fechou a portinha dela lá e eu fui embora. No outro dia de manhãzinha, quando eu me acordei com aquela vontade tão grande de levar um pão com ovo para dar para aquela mulher, que eu disse: eu acho que aquela mulher não tomou café hoje não, eu vou não. Eu peguei, mãe botou para mim pão com ovo. Se eu não me engano, parece que a mãe botou 3 para mim. Aí eu fui, tirei, comi 2 e tirei 1 para levar para ela. Quando eu cheguei lá no beco, que dobrei naquela rua, estava cheio de gente na frente da casa daquela mulher. E aí foi quando eu me aproximei e perguntei: o que é que está acontecendo aí? Aí disseram: a mulher dessa casa aí, rapaz. A moça olhou para mim e disse: foi você que veio buscar ela para ir para a igreja dos crentes, não foi? Eu disse: foi. Ah, pois pronto, o senhor segurou aqui e depois deixou ela ir, não foi? Eu disse: foi. Aí agora de manhãzinha a filha dela veio aqui chamar ela para ir merendar na casa dela. Quando chegou aqui, a velha estava morta dentro da rede. Eu olhei e me lembrei daquele convite que a gente costuma fazer, dizendo assim: hoje pode ser a sua última oportunidade. E Deus enviou um missionário numa missão de livrar. Mas não tinha tantos irmãos, mas um missionário enviado foi aquele que chegou para ela e o Espírito de Deus disse: abraça. Abraça. Jesus, quando ele veio a Gadara, ele veio no propósito de fazer-se cumprir a missão de libertar aquele homem que estava no sepulcro.
Aquele homem que não tinha mais esperança, que a família dele já tinha desprezado, aquele homem que ninguém mais dava valor para ele de jeito nenhum. Jesus atravessou o mar, enfrentou a tempestade, desceu no seu trono de glória e veio lá em Gadara só para dizer para aquele homem: seja livre. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, no versículo 19, que depois que Jesus libertou aquele homem, aliás, no versículo 14, né? Deixa eu olhar. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que estava com a legião, assentado, vestido e perfeito juízo, e temeram a Cristo. A Bíblia diz que quando eu não conhecia Jesus, eu era pobre, era miserável, era cego e nu. Você já parou para pensar que você também era nu diante de Deus? Você já parou para pensar o tempo que Jesus demorou para chegar até a sua vida? Aleluia. Glória a Deus. Você já parou para pensar o trabalho que Jesus teve para preparar aquele missionário que chegou e disse a você: Jesus quer transformar todo o teu ser. Aleluia, Jesus, oh glória! Nós vivemos uma época, irmãos, em que a igreja está desprezando as missões, em que a igreja está desprezando a obra missionária. Nós vivemos numa época em que a igreja está voltada para movimento, para festejo, para as coisas bonitas e prazerosas ao nosso próprio eu. Aleluia! Mas nós temos que entender, irmãos, que a missão de Jesus permanece a mesma. Sabe por quê? Porque você está numa igreja que serve a um Deus que não muda. O mesmo Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem. E é o mesmo Deus que tem te usado, que tem trazido também missões até você, para libertar você das correntes do pecado. Glória a Deus! Para libertar você de todo o mal. Glória a Jesus! É o mesmo Jesus, ele não mudou. E se Jesus não mudou e eu sirvo a ele, Altemar, por que eu vou mudar? Aleluia. Eu não me importo, meus amados irmãos, se alguém inova ou alguém renova a sua forma de pregar. Eu não me importo, porque fulano de tal está pregando agora desse jeito. Tem um negócio lá que ele ora pelo um copo d'água. Esse copo d'água aqui eu louvo a Deus porque botaram para mim beber, que já está me dando sede. Não é para a gente orar por ele. A água que temos dentro de nós que jorra para a vida eterna é Jesus Cristo, a fonte de água viva. Ele mesmo disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva irão fluir de dentro para fora. Glória a Deus. Aleluia. Não é copo d'água gelado. Aleluia! A oração que é eficaz, a oração missionária que Jesus nos ensinou, é a de joelho no chão, buscando santidade, intimidade com Deus. Missionário de valor tem intimidade com Deus. Missionário de valor trabalha em meio a dois tempos: o tempo terreno e o tempo espiritual. Glória a Deus. Nós temos uma porta aberta, irmãos, que nos dá acesso ao trono dos céus. E é de lá que nos vem a ordem. É de lá que nos vem o chamado. Quando eu olho em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que Isaías teve uma visão. Já é bastante conhecida essa passagem da Bíblia. Eu acredito que 99% dos pregadores de missão, quando vem pregar sobre missão, prega sobre Isaías capítulo 6, o chamado de Isaías. E todo mundo imagina que o chamado de Isaías é um modelo para nós.
Mas deixa eu dizer a você, a uns o Senhor tem chamado para presbíteros, a outros para diácono, a outros para ensinar, a outros para doutores, a outros para evangelista, a outros para fazer missões. A uns o Senhor tem dado a oportunidade de ser um intercessor, uma coluna dentro da sua casa. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, a experiência que Isaías passou, e por que eu não posso passar? Porque a de Isaías foi de Isaías, a sua é sua. A do Gadareno foi do Gadareno. O encontro do Gadareno foi do Gadareno com Jesus. A sua experiência com Jesus é a sua experiência com Jesus. O Deus que nós temos, o Deus que nós servimos, o Senhor das missões, o general dos generais, o rei dos reis, aquele que determina qual é a nossa missão, meu irmão. Às vezes a gente questiona. Deixa eu dizer a vocês aqui outro testemunho.